Olá pessoal, estamos aí de volta para mais um vídeo no nosso canal. Hoje vamos falar sobre 4 assuntos. Vou falar sobre o julgamento que teve na quinta-feira do STF a respeito da CPI do INSS. Falar sobre o Fórum Mundial de Conservador do CEPAC lá nos Estados Unidos, que teve a participação do Flávio e do Eduardo Bolsonaro. Falar do partido PL, do ex-presidente Bolsonaro, algumas coisas que estão acontecendo no partido. E depois falar da prisão domiciliar. Bolsonaro recebeu alta sexta-feira do hospital e já foi para casa para cumprir a domiciliar. Antes de começar aí, peço que não se esqueça de dar aquele joinha, compartilhe o vídeo aí, se inscreva no canal, que ajuda bastante a gente que está começando aí. Então vamos lá. O julgamento do STF da quinta-feira, ele aconteceu porque o André Mendonça, que estava julgando a casa, deu liminar, mandando o Alcolumbre, presidente do Senado, prorrogar a CPI do INSS. E o Alcolumbre não quis acatar a decisão do André Mendonça. Então o André Mendonça mandou para o plenário do STF para decidir. E no plenário o placar foi 8-2 para não prorrogar a CPI do INSS, com a alegação de que o STF não queria interferir no Congresso, que era uma decisão que cabia ao Congresso. Diferente de já outros entendimentos anteriores do STF, que volta e meia interfere nos outros poderes, né? O STF interfere na Câmara, no Senado, toda hora. Eles querem mandar em tudo, principalmente Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Mas aí, dessa vez, como não é do interesse deles, que essa investigação continue, porque teve a pressão do Lula também, pois o Lulinha está envolvido no caso do roubo dos aposentados do INSS. Lulinha já foi citado várias vezes, repasses de mesada para ele. E então Lula pressionou e os ministros do STF também não querem que a investigação avance, porque ela está convergindo para vários assuntos que, na mesma investigação do Banco Master, e que tem 2 ministros citados, que é o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli. Então eles querem julgar tudo para debaixo do pano. Então, quando não é do interesse deles, eles não seguem a Constituição, eles julgam mais pelo que é conveniente para eles, né? Não existe mais a Constituição no Brasil. Aí, mais uma matéria: STF se alinha à cúpula do Congresso e trava a CPI do INSS, após acirramento de tensão e preocupação do Planalto. Pressão do Planalto é ser casadinha com o STF, barrar a prorrogação da CPI, que investigava o caso do INSS. Coisas do Brasil. Agora, a respeito do CEPAC, que é o maior fórum conservador do mundo, foi lá em Dallas, no Texas, teve a participação destacada aí do Flávio Bolsonaro, do Eduardo. Os dois discursaram aí nos principais eventos lá do fórum, foram bastante aplaudidos, bastante solicitados, deram diversas entrevistas, além dos discursos no evento, deram diversas entrevistas para as redes de televisão mundiais. Tem um vídeo aqui do Flávio. And at the end of this last year, my father gave me the greatest mission of my life, to run for president in his place in October 2026 elections. And let me look you in the eyes and tell you, we will win. Como vocês viram, o evento foi bastante concorrido.
E Flávio se destacou lá nos discursos que ele fez. E aí, a respeito do CEPAC, eu escrevi aqui. O CEPAC é o maior fórum conservador do planeta, com a presença de líderes de diversos países do mundo. E enquanto Flávio e Eduardo Bolsonaro marcavam presença com discursos importantes no evento, a mídia brasileira, que se diz de direita, não repercutiu nem valorizou os representantes brasileiros. E o pior, lideranças do PL, que se projetaram na política às custas do bolsonarismo, ao invés de repercutirem e ajudarem na divulgação do evento, preferiram dar destaque a novos filiados do partido que, em um passado recente, criticavam e desconstruíam a imagem de Bolsonaro. Isso está acontecendo durante o evento lá, ao invés dos líderes partidários, né, compartilharem os discursos do Flávio, do Eduardo, Flávio que é o candidato nosso candidato principal aí para a presidência agora em outubro. Estava a Bia Kicis lá fazendo videozinho para destacar a filiação da Lúcia Lucy ao PL. Essa Lúcia Lucy é uma servidora pública que já foi deputada distrital lá no Distrito Federal, se filiou, quer agora ser deputada federal, se filiou ao PL atrás de votos dos bolsonaristas, mas há pouco tempo atrás ela era uma ferrenha crítica de Bolsonaro, de toda a família, da direita em si. Agora foi se filiar ao PL, atrás de votos, e estava a Bia Kicis fazendo um videozinho para ela, ao invés de dar destaque para Flávio e Eduardo lá no CEPAC. Isso não acontece só com a Bia Kicis, com o Nicolas Ferreira, que não se engajou até hoje na campanha do Flávio, nem Michele Bolsonaro. Então, esse pessoal do PL tem que mudar de postura aí em relação à campanha do Flávio. Vamos falar agora sobre a ida do Bolsonaro para casa. Recebeu alta do hospital na sexta-feira e já foi para casa para cumprir a domiciliar. É uma domiciliar diferenciada, né? Porque é uma domiciliar com regra de regime fechado. Ele não pode fazer praticamente nada, está lá de tornozeleira eletrônica, não pode receber visitas dos filhos a qualquer hora, nem de outras pessoas. Os únicos que podem ter acesso a ele constante é Michele e a filha, Laura, que moram lá na casa. Os filhos, Flávio, Carlos, Renan, precisam marcar o horário para visitar o pai. E mesmo assim, acho que ela pode 2 vezes por semana. Além disso, é tornozeleira, não pode acessar redes sociais, não pode mexer com telefone celular nem de terceiros. Então é praticamente um regime fechado que o Xandão aí colocou para Bolsonaro. Tá aí, ó, Moraes recusa flexibilizar acesso de filhos a Bolsonaro e mantém restrição. Moraes nega pedido para filhos terem livre acesso de visitas do Bolsonaro. É o imperador do Brasil, né? Que faz e acontece aí do jeito que ele quer. Manda soltar, manda prender. É réu, juiz, promotor, tudo ao mesmo tempo. Vamos ver até quando vai continuar essa situação. E essa questão do Bolsonaro é bastante diferente de outras prisões domiciliares, no caso mais recente do ex-presidente Collor, que está preso também em regime domiciliar, mas o Collor tem acesso a redes sociais, visitas a qualquer hora, sem restrição praticamente nenhuma, enquanto Bolsonaro é desse jeito. E só para lembrar, eu peguei 2 matérias aqui, do Lula, quando estava preso. Em 6 meses, Lula recebe 572 visitas na sede da Polícia Federal. Fazendo as contas mais por alto aqui, dá 3 visitas por dia, né, que o Lula podia receber. Olha lá, o Tribunal da Lava Jato decide que visitas a Lula não precisam mais ser agendadas. Tá?
qualquer hora, qualquer visita, entrava e saía quem quisesse lá da prisão do Lula, enquanto com o Bolsonaro estão fazendo isso aí. Mas se Deus quiser, e o Bolsonaro em casa, a saúde dele vai dar uma recuperada. Se Deus quiser, essas injustiças que estão acontecendo aí vão ser reparadas. Então, hoje eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar aquele joinha, compartilhe o vídeo, que ajuda bastante aí. Agradeço mais uma vez e até a próxima.